Hoje é um vídeo engraçado. Eu quero te mostrar por que a nossa vida é muito parecida com um jogo de RPG. Olha só que interessante. Quando você nasce, seus pais preenchem uma ficha de RPG para você. Basicamente a sua ficha técnica. Com seu nome, local de nascimento, data de nascimento, sexo, altura, peso, tudo aí. Você entra nessa parte de neném, né? Você começa a engatinhar, você começa a desenvolver atributos brutos, que seria basicamente força, destreza, agilidade, carregar seu próprio peso, né, para andar, coisas do tipo, força nos braços para poder pegar as coisas, tá? Destreza, que seria a parte de precisão, né, que o neném faz, de se movimentar, pegar alguma coisa com precisão. Beleza, você vai continuando evoluindo, você chega na parte da infância ali, né, você começa a desenvolver outros atributos, que seria inteligência, você começa a estudar, você já desenvolveu a parte da comunicação, você já sabe falar na maioria dos casos. E aí você começa a desenvolver a parte intelectual, estudar, aprender a ler, escrever, coisas do tipo, igual num jogo de RPG, só que você geralmente já começa com um personagem adulto, né? Ou adolescente adulto. E aí, beleza. Na parte da infância até a adolescência, talvez você desenvolva uma perícia de combate, né? Fez uma luta, alguma coisa assim, você começa a desenvolver essa árvore de perícias. Nadar, correr, andar de bicicleta, aprende algum outro idioma, alguma coisa assim. E isso acontece na vida de todo mundo. Chega na parte da adolescência até a fase adulta, você começa a desenvolver outras perícias. Por exemplo, você começa a projetar alguma coisa, você começa a virar um eletricista, desenvolver essa habilidade, parte de marketing, liderança, você pode desenvolver uma habilidade de liderança nessa fase, de vendas, de idiomas, às vezes você pode ter aprendido algum idioma nesse meio tempo, e parte de YouTube, se você quiser, alguma coisa assim. Basicamente, são as perícias que você vai desenvolvendo. Num jogo de RPG seria cavalgar, manipular, furtar, esquivar, alguma coisa assim. E olha só que parecido que é com a vida. Você chega na fase adulta e aí você começa a desenvolver a força de vontade, porque as coisas não acontecem como você quer. Você descobre que tem um mestre, né, que é Deus, e ele, na nossa perspectiva, ele joga os dados pra gente, né, e a gente faz um teste de erro. Em alguns casos a gente tira crítico, outros a gente tira um erro absurdo. E a gente começa a desenvolver essa parte desse atributo de força de vontade. Você começa também a entrar na parte das quests, né? Trabalhar, aprender a dirigir. Você vai fazer uma quest para ir na autoescola, tirar a carteira e pronto. Se relacionar com alguém. Então, são quests. Algumas são opcionais, obviamente. Tem outras, como trabalho, que praticamente não é opcional, tá? E aí você começa a desenvolver essa árvore de perícias na sua vida na fase adulta. E olha só que interessante. A única coisa que diminui com o tempo é seus pontos de vida, tá? Com o passar do tempo, seus pontos de vida vão diminuindo até o ponto que eles eram, e aí você sabe. O que acontece? Olha só que interessante. Nessa parte adulta, você descobre o teu mestre, você volta na sua ficha técnica e preenche o atributo religião, classe social, profissão. E olha só que interessante, é muito parecido mesmo com um jogo de RPG. Claro que a vida não é isso, mas é uma ótima forma de enxergar a vida assim. Fica divertido, porque você começa a encarar as coisas como quests, né? Por exemplo, eu quero aprender a tocar piano. Então, vai ser uma nova quest. E aí, igual uma ficha de RPG, que você tem gastos, né? Você gasta pontos para desenvolver essa parte. Na sua vida seriam horas, né? Horas, dias, meses, anos. Então, todas essas quests que você faz na sua vida, você está desprendendo tempo delas. Por isso que é interessante você saber o que você quer. E aí, o que acontece? Nessa parte também, você começa a desenvolver atributos negativos ou positivos. Por exemplo, fumar, beber, coisas do tipo, são atributos negativos que afetam os seus atributos principais. Constituição, agilidade, destreza. Você começa a perder esses atributos quando esses aprimoramentos são negativos, e ganhar essas coisas quando você, por exemplo, no RPG a gente tinha saúde de ferro,
é um atributo que aumentava a sua constituição, sua resistência a doenças, venenos, coisas do tipo. Na vida adulta, basicamente é isso. O seu aprimoramento seria dieta, academia. São coisas que você faria de aprimoramentos na sua vida. Olha só que interessante. E aí, você vai evoluindo, vai ganhando XP, né? Com habilidades, perícias, coisas do tipo, nas quests que você se propõe a fazer na sua vida. Você começa dirigindo sem saber ter noção de espaço, você começa a desenvolver essa habilidade, e vai desenvolvendo até o ponto que você dirige com o celular, que não é o certo. Basicamente seria isso. E aí, seus pontos de vida vão diminuindo até o ponto que você chega na fase da velhice e eles zeram. E aí, por exemplo, quando você desenvolve uma religião, alguma coisa assim, uma crença, você começa a ganhar pontos de fé, pontos heróicos, quando você faz alguma coisa heróica na sua vida, né? Ou passa por algum problema que você tem que agir heroicamente. E olha só que interessante. É uma forma de ver a vida bem legal, porque senão ela fica sem propósito. Se você enxergar ela como um jogo, você consegue ver o que você quer evoluir no seu personagem. Por exemplo, nesse vídeo eu estou tentando desenvolver minha comunicação, falar de improviso, coisas do tipo. Foram várias gravações. Essa é a que está dando mais certo até o momento. E aí, você escolhe as quests, por exemplo. Quero me casar, que é o meu caso, que eu me casei. Você escolhe essa quest, ela é opcional para alguns, para a maioria das pessoas, porque hoje em dia ninguém casa. E você escolhe a sua parceira, começa a gastar pontos de perícias com ela. Horas, né? Basicamente seriam horas. E aí você começa a lidar com isso até o ponto que você chega na fase meio que final, né? Ou não é final, mas olha só que interessante. Seria como se fosse um final do seu personagem, onde você teve a ficha preenchida e você tem um filho, e você preenche a ficha dele. E aí ele vai começar a desenvolver o personagem dele. E se você reparar, todas as pessoas, além de você, são NPCs, porque você não consegue jogar com eles. Olha só que interessante. Então, ver a vida dessa forma é interessante, é divertido quase. Você pensar, eu vou para o trabalho, eu vou cumprir minha quest, chegando aqui, eu vou fazer uma outra quest para desenvolver meus atributos, vou para a academia, desenvolver atributos físicos, vou aumentar minha constituição. É uma forma engraçada e até motivadora, porque você vai ver aonde você está atribuindo esses pontos, horas gastas na sua vida, nesses parâmetros que você quer melhorar na sua vida. Acharam legal? Escreve aí. O que você acha de comparar? Faz alguma relação aí entre a sua vida e um jogo de RPG. Eu usei como referência o sistema Diamond, que eu jogava quando era criança. Um dia eu falo disso. RPG é muito bom. Recomendo o antigo, tá? Com dados, tudo bonitinho, o mestre. Hoje em dia é mais difícil, né? Apesar de estar todo mundo próximo, é mais interessante você jogar ao vivo ali com a pessoa, sem fantasias. Ou com fantasias, causa imersão maior. E é isso, cara. Basicamente é isso. Escreve aí o que você achou. Eu achei interessante essa forma de pensar. Então, até o próximo vídeo. Dá o like aí e beijo do gordo. Tchau.